Bem, amigos que nos acompanham pela Web TV Regional de Itauá e da região dos Inhamuns, a nossa reportagem vai ouvir hoje o prefeito eleito pelo povo que está aqui ao nosso lado, Dr. Carlos Whindersson, que foi afastado em uma cassação, digamos assim, política. Bem, amigos que nos acompanham pela Web TV Regional, a TV online dos Inhamuns, uma TV independente. A nossa reportagem vai conversar com o prefeito eleito pelo povo, Dr. Carlos Whindersson, que foi cassado pela Câmara Municipal de Itauá. Bem, amigos que nos acompanham pela Web TV Regional, a TV online dos Inhamuns, a nossa reportagem vai conversar com o médico tauaense, Dr. Carlos Whindersson, prefeito eleito pelo povo, que foi cassado pelo Legislativo tauaense. E ele fala sobre os seus planos, os seus projetos e ações e vai conversar com a nossa reportagem para falar um pouco para a população tauaense que há muito tempo não escuta a sua mensagem, né? E há muito tempo não está perto diretamente do político Dr. Carlos Whindersson. Dr. Carlos Whindersson, agradecer pela atenção para com a nossa equipe de reportagem da Web TV Regional. Inicialmente, as boas-vindas da nossa equipe de reportagem. Muito obrigado, Flaviano. Eu gostaria de inicialmente desejar a você e a todo esse povo tauaense, esse povo que assiste a sua TV, um feliz ano novo, um 2020 maravilhoso, cheio de paz, repleto de felicidade, sucesso e acompanhado com tudo isso com Deus. Dr. Carlos Whindersson, eu gostaria de primeiro desejar a você também um feliz 2020. Como foi 2019 para o Dr. Carlos Whindersson? Como você falou inicialmente, eu estive um pouco afastado, mas não afastado totalmente. Eu tenho vindo aqui a Itauá, sempre estou vindo aqui, não do jeito que eu gostaria, como eu morava aqui em Itauá, mas eu tenho sempre vindo aqui, mas as ocupações lá em Fortaleza, que eu tenho um concurso lá em Fortaleza, e a minha vida de médico lá, né, que eu sou também traumatologista e ortopedista, então a gente acaba se ocupando, volta aquela rotina de médico, de plantões, de consultório, de cirurgias, aí acaba se ocupando. Mas a minha vinda aqui a Itauá, pelo menos uma vez no mês, talvez esse agora eu demorei mais um pouco, porque chegou o final de ano e teve muito plantão e acabou demorando um pouco, mas a saudade é muito grande aqui da nossa terrinha. E a gente está aqui acompanhando, vendo de perto, cobrando quando é necessário cobrar e participando não só da vida pessoal, mas também da vida política aqui da nossa cidade. Dr. Carlos Whindersson, 2019 passou. Qual a expectativa para este ano de 2020? Eu acredito muito primeiro, acredito muito em Deus, né? Eu acredito muito na justiça. E eu acho que a justiça ainda será feita. O nosso afastamento, nossa cassação, que foi feita pelo Legislativo, ainda está sendo julgada, para você ter ideia, nem na primeira instância passou ainda, que nós recorremos, né, lá da cassação política, e agora nós estamos esperando decisões que podem sair até aqui do nosso município e decisões que estão lá no tribunal pelos erros que aconteceram na forma que foi feita a cassação. Inclusive, até o momento não tem nenhuma prova, e porque não existe, de crime cometido por mim. Então você, para ser cassado, para ter uma cassação, eu teria que ter cometido pelo menos um crime, uma irregularidade que fosse provada, que tivesse prova, e aí sim seria justo, inclusive, eu pagar por isso. Mas eu fui eleito pelo povo, tive a maioria dos votos, foi uma eleição difícil, suada, né? A população está sendo desrespeitada, né? E não só é o prefeito Carlos Whindersson, não é o doutor Carlos Whindersson que está sendo desrespeitado, que foi magoado com o que aconteceu aqui, não. O povo que votou em mim também está se sentindo traído pelo que aconteceu. Então, eu acredito muito na justiça, os processos são dessa forma mesmo, são lentos, muita prova foi levantada, mas o mais importante é que não tem uma prova de crime cometido por mim, não tem uma prova de irregularidade cometida por mim, é tanto que eles já estão há mais de um ano na prefeitura e nem apareceu para colocar nos autos coisa nova no processo, então não existe prova nenhuma contra mim e em breve vai ser feito o julgamento
Aí o julgamento vai ser feito pelo desembargador ou pelo juiz aqui em Itauá, não sei quem vai sair primeiro, mas quem for julgar, eu acredito na justiça, e a justiça sendo feita, a gente retorna ao nosso cargo, que é de direito, que é prefeito de Itauá, e a gente tocar nossa vida novamente, e assim colocar os projetos que eu tinha e que eu tenho para nosso Itauá. Doutor, a quem o senhor atribui essa cassação do prefeito doutor Carlos Índios? Articulações políticas são feitas, né? Isso é normal em todo canto. Mas as articulações políticas são feitas exatamente para fazer cobrança. Se o prefeito não está bem, se o prefeito está lento, se o prefeito não está fazendo as coisas que deveriam ser feitas, está cometendo irregularidade, aí sim você fazer articulações políticas, os grupos de oposição, o próprio legislativo, que o legislativo de Itauá é um legislativo atuante, né? Então eles poderiam estar fazendo esse tipo de cobrança em cima do prefeito, mas não do jeito que foi feito. Então acho que foi feito um complô, né? Então algumas pessoas com ambição mesmo, ambição política, ambição financeira, porque acha que isso aqui é uma coisa que o dinheiro público pode misturar com o dinheiro particular, e não é assim que as coisas funcionam. Então, eu acredito que foi essa ambição, e a gente sabe muito bem, eu não vou precisar nem citar nomes aqui, mas a gente sabe que a oposição que eu já tinha me perseguiu desde o início, que achavam que eu nem assumia, né? Porque na época o meu vice tinha uma irregularidade partidária, eles achavam que aquilo ali era o suficiente para nem deixar a gente assumir. No entanto, nós conseguimos assumir, e depois aliados meus que depois me traíram, né? Infelizmente, de forma rasteira, covarde, com toda a confiança que eu tinha, eu fui traído por esse pessoal, e agora estão aí, o tempo e a justiça que vão fazer eles pagarem da forma justa, sem desejar mal a ninguém, mas eu acredito que essas pessoas foram as pessoas que se juntaram, né, e viram que era uma forma de caçar o prefeito, fazendo mentiras, colocando a população contra o prefeito, era a todo tempo não deixando a gente trabalhar, fazendo com que a gente desviasse o foco, e eles conseguiram. Há essa expectativa de retorno ao governo municipal de Itauá, doutor Carlos Índios, por parte do senhor para esse ano de 2020. Caso isso não aconteça, já que há recursos, como o senhor também narrou aí, o que o senhor espera e qual o projeto político para esse ano do doutor Carlos Índios? Como eu falei, né, eu acredito sim na justiça, eu acredito que justiça sendo feita, a gente volta a ser prefeito de Itauá, e como eu fui eleito pelo povo e ainda tem um ano de cumprir mandato, eu tenho todo o direito de me colocar para a reeleição, né? Então, o senhor está pronto? Eu acho que sim, eu acho que essa cassação fez um amadurecimento político muito maior, porque não imaginava que passaria por isso, né? A gente veio cheio de sonhos, né? Veio cheio de ideais para a gente trabalhar aqui nessa terra. Eu desde o início, desde que eu me formei, eu sempre fui muito barrista, eu gosto muito de Itauá, eu sempre, quando eu morei fora, eu ficava falando da minha vontade de voltar para a minha terra, de terminar meu curso de medicina, de voltar a ser médico em Itauá. Fiz tudo que fosse possível para morar aqui, fiz de cursos que eu fiz dentro da medicina para trazer novidades aqui. Eu fui o primeiro ortopedista aqui do hospital, fui o primeiro médico que fez uma cirurgia ortopédica aqui dentro do hospital. Quer dizer, então, eu tinha muitas ideias médicas para trazer aqui para o nosso Itauá, e quando veio a possibilidade de ser prefeito e trazer algo a mais além da medicina, aí é que me empolgou mais ainda. Então, eu acho que eu tenho o direito, se eu voltar a ser prefeito de Itauá, a minha reeleição, e aí o destino é que vai dizer. A gente vai planejar, ninguém age sozinho, eu tenho que estar com o povo do meu lado, tenho que estar com meus aliados políticos do meu lado, tenho que estar com o meu deputado federal, meu deputado estadual do meu lado, e as lideranças, os vereadores que estão do meu lado desde o início, que eu sei que estão comigo ainda. Então, quando a gente conta tudo isso, junta todo mundo e a população, uma população que está carente, que está sofrida, né? Que criaram expectativa, criaram mentiras para esse povo, mentiras dizendo que existia irregularidades no nosso governo, que nosso governo estava fazendo a coisa errada, e quando a gente sabe que pegou um governo que vinha de uma dinastia de 16 anos, né? mais de 16 anos, e a gente tinha que organizar essa casa de novo, tinha muita bagunça que estava sendo feita. Bagunça no sentido que eu falo, não é pejorativo, nem querendo dizer que as pessoas eram bagunceiras, não. Era só dizendo que a gente viu que não era o sistema direcionado para um governo do povo,
né? E era isso que eu queria trazer. O povo era amedrontado, o povo, quando eu cheguei aqui, tinha medo de falar, eu abri todo o espaço para isso, abri espaço para receber o povo na prefeitura, que hoje em dia já voltaram a ser como antigamente, ninguém recebe mais o povo na prefeitura. Então, quer dizer, eu abri um espaço que eu queria fazer uma administração voltada para o povo. Era uma coisa meio idealista, mas a gente estava tentando fazer uma coisa nova, né? E depois disso aí, sim, quando a gente começasse a ter o êxito, aí o povo ia sentir. Mas não deixar nem o povo ver o que realmente a gente pretendia, porque desde o início houve sempre alguém para atrapalhar. Doutor Carlos Wins, o senhor falou de deputado e nas eleições de governo, o senhor apoiou o deputado federal doutor Denis Bezerra, o seu partido, PSB, e também o deputado estadual, doutor Aldir Mota. Como é que está o relacionamento do doutor Carlos Wins com os deputados estadual e federal, que respectivamente o senhor apoiou nas eleições passadas, e também com o governo do estado? Foi bem colocado. Eu acertei com os 2 deputados que eu escolhi, foi muito importante o apoio que eu dei tanto para o Denis como deputado federal, como para o Aldir Mota, está aí no seu 2º mandato, um deputado bom, um deputado que para Tauá ele já mostrou que ama essa terra mesmo, né? Denis vem fazendo da mesma forma, a gente já vem trabalhando, conversando nos bastidores com o Denis, certo? Denis já tem, mesmo não sendo prefeito, Denis já mandou recursos aqui para o Instituto Federal, quer dizer, é bom saber, o deputado Denis Bezerra já mandou recursos aqui para o federal, porque a gente está lá pedindo, mesmo não sendo prefeito, inclusive eu vi até o deputado federal Bismarck, quando veio aqui em Tauá, ele falando sobre isso, que não mandava recursos para cá, porque não confiaria no atual prefeito, né? Então, você vê como é a dificuldade. Eu passei meu primeiro ano, quando entrei na prefeitura, sem deputado federal, né? Então era muito difícil, nós estávamos numa época de governo federal horrível, tinha acabado de ter um golpe, né, no governo federal, quer dizer, mudanças, o governo não era bom, e se mostrou, né? Agora, esse último ano que eu não fui prefeito, que já foi com o novo governo federal, esse governo que está aí, Bolsonaro, as coisas já começaram, o país já tentando dar uma revirada disso aí, né? Houve mudanças significativas, né? Ainda tem que analisar, é um governo federal que ainda está também sobre análise, mas está bem melhor do que o que era antes. Então, os recursos, chegava a atrasar recursos naquela época federal, coisa que não tinha antigamente. Todos os prefeitos que eram mais experientes que eu diziam isso. Rapaz, nós estamos numa época muito difícil, que até atraso de recursos federais existiam. Eu me lembro de momentos de que recursos da saúde chegavam atrasado aqui para a gente. E o culpado era a gente aqui, que estava aqui embaixo, porque a gente aqui que estava mais perto do povo, né, que estava mais perto da população. Mas era um governo muito restrito. Todo mundo sabe, via as reportagens, que o governo anterior, né, o governo federal anterior, estava muito ruim, né, e estava ruim e acabava prejudicando aos municípios. Depois as coisas começaram a melhorar, melhoraram recursos, né? Eu também peguei um momento um município cheio de inadimplência. Meu primeiro ano foi de resolver problemas, né, de organizar a casa. Eu peguei mais de 16 inadimplências na época, fui tirando as inadimplências. Tinha inadimplência na Funasa, só na Funasa tinha vários, 16 foi só na estadual, se não me engano os números. Ainda tinha inadimplências federais, que a Funasa tinha inadimplências, inclusive tem processo na Funasa aí, que dá para ter até cassação de prefeito. Só que ex-prefeito não caça ex-prefeito, mas existe coisas gravíssimas na Funasa, tá certo? Que um dia vão ser mostrados, porque já foi mostrado. Inicialmente já saiu alguma coisa aí sobre os processos da Funasa, sobre o lixão aqui de Tauá, que era para ser um aterro sanitário, que não é mais, sobre questões de obras de água, de poço profundo e tal. Então, tudo isso aí, tem algumas irregularidades que estão lá na Funasa, tá certo? E que não foram solucionadas ainda, né? Então, quer dizer, a gente pegou um governo muito difícil, né, no início, então, inadimplência, quando a gente corrigiu as inadimplências, que começou o segundo ano de mandato, também era aquela pressão sobre pressão, mas a gente começou a dar andamento ao município, para o município começar a ter recursos e a gente começar a organizar. Eu não me arrependo de ter pago o salário justo aos funcionários do município, tá certo? Era funcionário aqui que ganhava meio salário, todo mundo começou a ganhar salário mínimo aqui, né? Que cumprisse horário, carga horária era pago o salário mínimo. Professor começou a ganhar piso salarial, quer dizer, não era professor ganhando só salário mínimo, ou até menos de salário mínimo, porque a gente sabia de histórias assim, e tinha provas disso aí. Nós tivemos todos os professores formados
e ganhando o valor do piso. Isso parece que já houve um retrocesso de novo, né? Infelizmente, as coisas, em vez de caminhar para frente, tem retrocesso. Eu tive todo tipo de pressão, inclusive até pressões não só da oposição, mas desse grupo que depois me traiu. Então, tudo isso a gente passou, né? E a gente ganha experiência com isso. Eu me sinto um cara muito mais experiente, porque a gente faz uma análise também minha mesmo, quais foram os meus erros. Então, eu também sei que eu estou consciente de erros que posso ter cometido, mas erros administrativos, não de má fé, não erros de corrupção, não erros de irregularidade. Isso aí eu nunca fiz, eu estou com o meu nome limpo. É tanto que estão aí. Prometeram uma auditoria ao município, né? E em momento algum eu tive medo dessa auditoria, porque essa auditoria, quem era para ter feito era eu, que peguei uma administração de 16 anos, a gente viu muita coisa irregular e eu não fiz a auditoria. Eu tentei corrigir de uma forma justa, até para a população não gastar dinheiro, porque a auditoria gasta dinheiro, é muito dinheiro para fazer com a auditoria, e com as dificuldades que a gente tinha, mas aí eu era para ter feito uma auditoria e não fiz. Aí prometeram uma auditoria para a população, para mostrar as irregularidades que o doutor Carlos Nunes fez, e até hoje essa auditoria não saiu. Eu queria muito que ela tivesse saído, para mostrar se realmente eu cometi algum erro administrativo ou se eu fiz alguma improbidade administrativa. Doutor Carlos Nunes, Tauá ontem, hoje e amanhã, o que o senhor tem a dizer? Assim, o que eu tenho a dizer é que peguei um município, como eu disse, assim, parecia sanado, mas era muita maquiagem. A gente tinha muita inadimplência, tá certo? Nós tínhamos o fundo de previdência daqui falido, o IPM daqui estava falido quando eu peguei. Isso aí é um problema que vai passar para 20 anos ou mais aí para outros prefeitos resolverem esse problema do IPM. Então, quer dizer, tinha muita maquiagem, era muito lixo por debaixo do tapete, tá? Então, a gente começou a organizar, começamos a tirar todas as inadimplências. Não tínhamos deputado federal. Nós revertemos o quadro, hoje nós teríamos um deputado federal para ajudar agora nesse ano que passou e para ajudar nesse segundo ano, quer dizer, quando a gente consegue o deputado federal, né, aí nós sofremos o grande golpe, que foi o golpe da cassação. Na minha época, como eu falei... Esse golpe foi político ou administrativo? Totalmente político. Isso aí a história vai mostrar. Por enquanto tem muita gente caladinha e tal, mas depois a história vai mostrar. E essas pessoas que inclusive deram o golpe em mim, vão depois rir e dizer assim, tá vendo como a gente consegue, que politicamente aqui nós somos mais fortes? Vai ser mais ou menos isso. Espere e verá como a história vai ser assim. Então, no segundo ano do mandato, também já tiradas as inadimplências, a gente não tinha um deputado federal ainda, mas a gente batalhou de ir a Brasília. Eu só não consegui ir mais para Brasília porque eu tinha que ficar aqui apagando fogo direto. Tive que apagar muito fogo aqui, inclusive de cassação, de ameaça de cassação. O processo de cassação na Câmara foram 90 dias. Você bota aí 90 dias num ano, é muito tempo se ocupando, em vez de estar ajudando o povo, estar preocupado com a administração, estar preocupado em não ser cassado por eles. Depois que eu fui cassado, voltei de novo, aí passei quase 2 meses sob pressão aqui. Então, você imagina, em meio ano, sem conseguir fazer nada, porque o legislativo não deixava e a oposição não deixava. E ainda tinha os aliados, os falsos aliados, que também não estavam deixando. Então, nós tivemos a dificuldade do segundo ano, aí quando realmente fui cassado. Todos os meus funcionários, né? Eu vejo em redes sociais, às vezes o cara fala, não pagava. É uma grande mentira. Houve atraso do funcionário, depois nós negociamos, porque os repasses, como eu falei, federal, foram diminuiu muito os repasses federais, muito mesmo, principalmente na educação, certo? Mas nós fizemos todo o possível para não atrasar, infelizmente aconteceu, exatamente por essa medida que eu fiz, que eu não me arrependo, eu aumentei salário na época, eu tinha ideais de que as coisas poderiam melhorar, talvez eu fui muito idealista. Para o senhor, foi um erro ou foi um acerto? Não, eu não vejo como erro. Eu aumentei o salário dos professores na época, fiz o salário de meio salário do povo ganhando meio salário para ganhar um salário. Quer dizer, eu acho que eu não fiz nada de errado. Eu fiz só o que é correto, que manda a Constituição. Aí houve o atraso, isso sim houve, infelizmente, foi talvez a pior coisa que aconteceu no meu governo, foi esse atraso, mas a gente conseguiu pagar todo mundo, né? Todos os professores ganhavam o piso salarial, certo? E hoje já voltaram a não ganhar mais o piso salarial. Se eu estiver falando alguma mentira, eu quero que a pessoa que diga que eu estou falando mentira, prove também, né? Que pelo menos já foi o que me disseram, que professores ganhando só salário mínimo, e não existia isso, né?
Professor que dá carga horária correta e tudo ganhava piso salarial, que era R$2.000 e poucos, entendeu? Então, quer dizer, isso faz com que a folha realmente aumente o valor e os repasses foram menor e, infelizmente, aconteceu o que nós já sabemos. Mas isso tudo era um trabalho de organização para que não acontecesse mais. Então, não existia atraso, não era uma coisa atraso. E os funcionários, os funcionários da prefeitura recebiam em dia, estavam recebendo em dia sim, certo? Então, os problemas existiram, tá? Eu acho que o funcionário que é concursado, né? Eu tenho respeito, até porque eu também sou concursado aqui do município, então eu tenho respeito pelo funcionário que é concursado, que não é. Então, foram diversas as dificuldades que nós tivemos, mas existe muita mentira, existe muito boato ainda. Recentemente, eu vejo sempre uma pessoa para botar veneno mesmo no povo, porque eu não sei porque que o pessoal se sente tão ameaçado comigo, quando eu acho que eu não tenho nada para ameaçar, eu tenho para trazer coisa boa aqui para Tauá, porque eu gosto dessa terra. Se fosse um cara ruim, eu queria o mal da minha terra, mas não, eu quero o bem da minha terra. E agora, para 2020, o que a gente pensa é voltar, certo? Pela justiça, né? A justiça sendo feita, voltar, ver o que foi feito nesse ano que passou aí, que eu acho que bagunçou tudo que a gente vinha trabalhando, tá? Eu agora, quando eu estava aqui, vocês são testemunhas de que uma pessoa foi maltratada num posto de saúde aqui em Tauá e veio aqui falar comigo, me pegou ali no meio da rua e veio pedir uma receita porque não conseguiu no posto de saúde por algum motivo aí. Quer dizer, as pessoas que estão satisfeitas com isso? Então não. Eu vejo isso direto em blog, eu vejo isso direto na sua TV, em algumas coisas que eu não vou puxar aqui seu saco não, mas sua forma de trabalhar está correta. Você não é ligado a Carlos Winter, você não é ligado a Denis Bezerra, você não é ligado a Aldic e nem a um desses aí que estão aí no poder atualmente. E você faz um jornalismo sério. Totalmente independente. Independente. A população é que deve procurar você, por você ser um cara bem quicho mesmo, e você vai lá e mostra, e é isso que uma TV tem que fazer. Se você está com essa intenção e você é um bom repórter policial, que eu sei que você é, e agora está indo mais além, então é isso, é fazer uma reportagem que o povo seja bem esclarecido e não traga mentiras para o povo. Então, muita gente aí ainda é tentando denigrir a minha imagem, mas aí eu não preciso provar mais nada, porque eu acho que eu sou um tauaense limpo, tá certo? Sou médico e voltando aqui para o Tauá, eu quero botar meus projetos médicos que a gente já vinha lutando, inclusive a questão da UTI, que já tem proposta para cá. Isso aí não é uma lutazinha do dia para a noite, não. A gente já vinha lutando, a gente ia lá no secretário. Hoje o secretário é o Cabeto. Eu não tive a oportunidade de ter o Cabeto, mas eu conheço o Cabeto como médico e essa história de UTI para o interior, eu já falei com o governador Camilo, quer dizer, já tinha sido falado em outros momentos, já fui em Brasília para falar também sobre UTI em Tauá, aí de repente aparece a UTI, aí vai aparecer um monte de pai. E eu não me considero pai disso aí. Eu acho apenas que eu estou lutando para que um bem venha para Tauá. Como o tomógrafo, já tem até recurso para comprar o tomógrafo para Tauá, quer dizer, tudo isso que estava em promessa de campanha, está tudo aí para acontecer a qualquer momento. Aí, eu voltando agora, eu vou realizar, porque já era para ter realizado, se eu estivesse no governo, já era para ter realizado. Os projetos sociais que eu fazia, que nós fazíamos, vão continuar, projetos sociais. Eu acho que tem várias obras que estão paradas aqui em Tauá, umas eu dei continuidade, como a ponte do Trici, como tem de Flores, como tem também outras obras na Aldeota, que estão paradas, que estão ainda lenta, que se não tiver parado, está lento, a gente vai tentar dar uma agilizada, uma acelerada para que esses projetos aconteçam tudo esse ano. Essa é a minha vontade, porque muita coisa era para ter acontecido. Independente de qualquer das circunstâncias, doutor Carlos Winter, que vinha a acontecer, o senhor está no páreo para jogar em 2020? Sim, mas assim, eu também não vou negar que eu não sou só. Eu tenho um primeiro povo. Povo, né? Tem que estar ali, tá ligado, tem que estar acompanhando e tudo. Mas eu tenho aliados, né? Eu tenho um grupo, tenho os vereadores, os atuais vereadores que pré-candidatos a vereadores, que a gente vai escutar também, pré-candidatos a prefeito, que a gente vai sentar junto. Vou fazer um histórico aqui, que A oposição está unida? Eu acredito que sim, certo? Eu acredito que sim. Existe divergência de pensamento, isso é normal, isso é salutar, certo? A pessoa pensar
todo mundo igual, aí ia ser todo mundo assim meio que robô, e isso não é bom. Então tem que ter uns pensamentos diferentes. Eu acho que o deputado federal Denis Bezerra tem um pensamento, o deputado estadual Aldir Mota tem um pensamento, Carlos Nunes tem um pensamento, mas sempre tem um pensamento em comum. Aí a gente junta esses pensamentos em comuns, que é para o bem do povo. E volta no final, chega a um denominador comum? Eu acredito que chega sim. Se vai ser eu o candidato, vamos ver, isso é uma coisa que vamos ter que conversar, tá certo? Existem os grupos, tem muito grupo bom aqui dos partidos que nós vamos ter que juntar aqui, certo? Que não estão satisfeitos com o governo que está aí e que querem o bem do nosso Tauá. Então, para não começar a citar nomes aqui e falhar nas pessoas, eu prefiro não citar, eu citei o nome dos deputados, porque esses têm mandato, né? Os vereadores, Wellington Júnior, Edir, Alaô, Fátima, quer dizer, a Fátima Guedes, né? Esses 4 aí que mostraram que estão do lado do povo, né? Então, quer dizer, se algum dos outros lá quiserem voltar, também estão de braço aberto, até porque Tauá precisa de uma organizada em relação... Pode acontecer isso, doutor? Eu acredito que sim, viu? Em política eu não duvido mais nada não, né? Eu tenho visto cada coisa em política, mas, de qualquer maneira, esses que eu falei são as pessoas que estão comigo desde o início, né? Entendeu? Que mostraram, que viram que não tinha nada para me caçar e porque estavam me caçando, né? Não era porque eles estavam do meu lado, não, é porque eles viram que não tinha nada para fazer uma cassação, né? Então isso aí, esse grupo, fora nomes que eu não citei aqui, certo? Junta todo mundo, senta e vamos escolher quem vai ser o candidato, porque é isso que eu queria dizer. Historicamente, eu fui candidato para prefeito de Tauá na primeira vez e perdi, mas não foi à toa, não. Houve, na época, reuniões que a gente fez, na época tinha outros pré-candidatos, era sobre fazer uma pesquisa. E dentro de uma pesquisa, o melhor nome seria o escolhido a candidato. Eu ganhei na primeira pesquisa, na verdade foram 2 pesquisas, eu ganhei nas 2 pesquisas e fui ser o candidato, né? Sabendo de todo o poderio da oligarquia que tinha aqui em Tauá, né? E a gente